Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vem Comigo. Gente, agora a gente está em novo horário, em novo dia. Agora o Vem Comigo é o seu programa do final de semana. Todo sábado, às 2 horas, a gente tem um encontro marcado aqui com você, que é o nosso telespectador, que é o nosso internauta aqui da Rede TV Espírito Santo. Sempre aos sábados, às 2 da tarde, será o programa inédito. As reprises, domingo às 2 da tarde também. Então, olha, tá se programando para o seu final de semana, tá certo? Já coloca lá, vem comigo, sábado ou domingo, 2 horas da tarde. É o nosso encontro semanal, é o nosso encontro do final de semana. Gente, está chegando o final do ano, não é verdade? Dezembro está aí bem agitado, as nossas agendas acabam ficando bem apertadas. Daqui a pouco já começam as festas natalinas, depois vem Ano Novo. E olha, nada melhor do que você parar, relaxar um pouco e ouvir o que Deus tem a dizer para a sua vida, para a sua família. É o programa Vem Comigo, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia dedicado a você, jovem, adulto, idoso, para você que está trabalhando, para você que está aí descansando, relaxando na sua casa ou quem sabe em outro lugar. Seja muito bem-vindo. Nos próximos 30 minutos a gente tem um recado especial do coração de Deus para você. E olha, você que está assistindo aqui o Vem Comigo, a gente tem um presente, tá certo? Esse estudo bíblico aqui, ó, Ensinos de Jesus. São algumas lições que querem ensinar o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo para o nosso coração. Pode pedir aí nos nossos dois perfis no Instagram, @Espaço Novo Tempo Praia da Costa ou @Central Praia da Costa. Quer mandar algum recadinho, fazer um pedido de oração, um agradecimento? Vai lá no nosso Instagram também, tá certo? E para pedir isso aqui inteiramente de graça, de grátis, tá certo? Pede aqui um presente, é só pedir lá que a gente vai mandar para você, a gente quer estudar com você, a gente quer orar por você, a gente quer fazer uma verdadeira transformação na sua vida. Ensinos de Jesus, basta pedir lá no nosso Instagram. E hoje o nosso programa traz um tema muito especial, curando feridas. Você tem feridas no seu coração que precisam ser saradas, curadas? Jesus tem esse poder, viu? Cristiano Oliveira tem uma palavra para você. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Vem Comigo. E tem sido muito bom saber que você está vindo com a gente, onde a gente pode estudar a palavra de Deus e a gente pode aprender mais, mandar para os nossos amigos, falar para eles darem uma sintonizada nesse horário e poder assistir com a gente aqui esse programa que a gente faz com carinho, para que você venha conosco, né? O nosso Vem Comigo, para que juntos a gente entenda cada vez mais as porções bíblicas e os ensinamentos que Deus quer realmente ter para a nossa vida. Quero orar com você nesse momento e logo em seguida abrir a palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez, que ao abrir a Tua palavra, o Senhor realmente venha nos instruir, nos abençoar e que possamos entender hoje as lições que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigado porque através desses sinais, dessas mídias, o Senhor consegue nos conectar de forma tão próxima e prazerosa assim, que esse sinal se mantenha e que a gente consiga sempre estar sintonizado para aprendermos de Ti nesse programa. É o nosso pedido e agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que às vezes nós temos algumas feridas que a gente lembra delas sempre, né? Eu me caí quando eu tinha 13 anos eu caí, tive uma fratura exposta e quando eu olho aqui no meu braço que tem as marcas, cicatrizes, eu me lembro exatamente do tombo que eu levei. Mas eu não me lembro da dor, ou seja, eu olho aqui e lembro de toda a história. Mas quando eu olho, a dor já não me incomoda mais. Não é uma dor que vem novamente, não é uma dor que me incomoda. Hoje, lógico, dou risada do tombo que levei, de como levei, mas porque exatamente a dor não me incomoda mais. Porém, não é sempre assim que acontece, porque nós temos nossas dores físicas e temos nossas dores emocionais. Essas sim nos incomodam. Então, um evento emocional pode ter acontecido com a gente há meses atrás, há anos atrás. Mas pode ser que algo que aconteceu lá no passado ainda doa em você. Pode ser que algo que aconteceu lá atrás ainda venha trazer dor em você quando você se lembra no dia de hoje. É uma doença, é uma traição, é um desaforo, é uma ingratidão, é um evento, é um abuso, seja ele físico, ou seja ele principalmente verbal, emocional. Todas essas coisas, por mais que estejam no passado, se não está bem resolvido, quando a gente lembra delas, isso volta a causar dor em mim e em você também. Para isso eu queria ler um pequeno versículo de hoje para a gente começar nosso estudo, dentre vários que a gente vai ler, que está lá no livro de Ageu. Ageu é um livro pequenininho, lá atrás de Zacarias, no capítulo 1, no verso 5, tem um texto que diz assim, capítulo 1, verso 5 de Ageu. Ora,
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Tem uma Bíblia bem interessante, que ela tem uma linguagem boa, do Eugene Peterson, que é a Bíblia A Mensagem. E nessa Bíblia A Mensagem, ela fala assim, ó, deem uma boa olhada e avaliada no seu passado e reflitam sobre ele. Então, olhe o seu passado e reflita sobre ele. Deus estava falando aqui na questão da construção de um templo, como ele tinha ajudado e tudo, mas é exatamente o que ele vai querer falar para mim e para você hoje aqui também. Dá uma olhada no seu passado. Vê se o seu passado ficou no passado, ou dá uma avaliada se talvez o seu passado está te incomodando no seu presente e te causando dores e angústias lá para um futuro que está por vir. Porque se isso acontece, é um passado ruim, porque tem passado bom, tem passado ruim. Tem um passado bom que, por mais que aconteceu algo ruim, te deu lições, te fez crescer, te amadureceu. Tem um passado bom que só foi coisa boa, que é bom ficar lembrando. Agora tem um passado ruim, que é o passado que quando você lembra ainda te incomoda. O passado que quando você lembra ainda causa algumas dores em você. É esse tipo de dor que eu queria, através da Bíblia, trazer alguns conselhos para a gente poder saber lidar com esse passado. Lembre-se que aqui somos um programa espiritual, vou ler a Bíblia com você, sou apenas um pastor. Algumas coisas a gente lida aqui na questão dos conselhos, mas se a sua dor prevalece, ela é muito forte, aí já não é conselhos. Você precisa procurar um tratamento, um profissional da área emocional, para que esse passado não continue a te incomodar e tirar a paz que aparentemente você tem na sua vida. Por isso te convido nesses conselhos a abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 26, onde vai acontecer algo aqui que vai nos trazer algumas lições. Mateus 26, a partir do verso 14, Mateus 26, a partir do verso 14, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me queres dar? Eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Aqui está falando da traição de Judas, e o que o texto está falando é o seguinte: Judas, ele amava Jesus, ele não queria inicialmente todo aquele mal que aconteceu com Jesus. Só que ele queria que Jesus se posicionasse, ele queria que Jesus tomasse uma frente, ele queria que Jesus, era como se ele falasse assim: Jesus, a gente não pode deixar esse povo falar desse jeito com a gente, não. Jesus, a gente é os que vamos, nós somos os que vamos herdar isso tudo, nós seremos os poderosos, a gente vai deixar. Então ele pensou assim: se eu fizer esses homens irem para cima de Jesus com toda a força e brutalidade, aí Jesus demonstra o seu poder e aí sim o reino dele vem. Então Judas, entre aspas, disse mais ou menos assim no seu coração: vou dar um empurrãozinho naquilo que Jesus está prometendo para poder acontecer logo. Então ele conversou com pessoas que já não gostavam de Jesus, ele fez um meio de campo ali e recebeu até um dinheirinho para poder entregar a Jesus. E é isso exatamente que ele vai, segundo a Bíblia, é o que ele vai procurar fazer desse tempo todo. E aí se você for no capítulo 27, um capítulo à frente, no verso 3 e 4, diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Judas tinha um remorso agora, porque ele percebeu que o empurrãozinho que ele deu não chegou onde ele gostaria. Ele percebeu que o que ele imaginou que poderia acontecer, não aconteceu. E agora, segundo a própria palavra de Deus disse aqui, ela vem nessa palavrinha e fala: tocado de remorso. Agora Judas tinha um remorso dentro dele. E olha, remorso é algo que nos remói. É algo que dói, é algo que parece que vai apertando aqui dentro e a gente não sabe o que fazer. E Judas ficou com esse remorso, e esse remorso foi tirando o sono dele. Esse remorso não foi deixando ele fazer as coisas, esse remorso não deixou ele pensar direito, porque aquilo estava doendo muito dentro dele. Quando é que o remorso não chega à nossa casa? Quando é que o remorso bate à porta do nosso coração? De vez em quando nós perdemos pessoas que a gente fica com remorso de poderia ter feito mais e não fez. A gente perde um pai, uma mãe, poderia ter abraçado mais e não abracei. Geralmente o remorso vem exatamente nesse momento que veio no de Judas. É quando a gente perde alguém. É quando a gente vê que já não dá para fazer mais nada. O remorso de Judas era ter feito o Salvador sofrer e não ter feito o que deveria ter feito de forma certa. O nosso remorso quando a gente perde alguém, ainda mais os nossos velhinhos, avós, pais, é a gente saber que foi uma figura tão importante na nossa vida embora
e a gente não tratou como deveria tratar. Isso vem um remorso que consome a gente. Mas também vem em vida, quando a gente afronta pessoas, quando a gente faz algo que a gente vê que prejudicou a vida da pessoa, o remorso bate à nossa porta. Para falar de remorso para você, peguei uma citação aqui da psicóloga Marisa de Abreu, ela diz assim, ó, o sentimento de remorso pode ser visto como algo mais amplo do que a culpa, pois não é apenas identificado a autoria do ato, como percebe-se a necessidade de penitência. Segundo Marisa de Abreu, um dos problemas do remorso é que não é só um sentimento de culpa. Quando a gente tem remorso, a gente tem um sentimento de autopunição, de penitência. E aí você vai querer fazer o mal para você. É como se fosse assim, remorso está doendo, porque eu fiz mal a alguém, ou porque aconteceu algo. Então, já que eu não posso reparar essa brecha, eu vou fazer um mal a mim para ver se o remorso abafa um pouco e essa dor saia de mim. Aliás, foi isso que aconteceu com Judas, capítulo 27, verso 5, diz assim, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aquilo doía tanto em Judas que ele não sabia o que fazer. Como aquilo doía tanto, ele foi para a penitência, para a autopunição, porque não era só um peso de culpa, era um remorso que estava dentro dele. E você deve saber, se você já teve remorso alguma vez, isso dói na gente, parece que esmaga. E aí a única forma de tirar esse remorso, segundo Judas, foi tentar o quê? Opção morte. Morte. E às vezes a gente tem várias pessoas com remorso hoje, né? Pessoas que, para que você está indo na igreja? Você usa droga, para que você está procurando Jesus? Remorso. Você está grávida agora, ninguém vai te dar mais bola, você está grávida de uma pessoa que você nem sabe quem é, tal. Você fez um aborto, é lógico, você nunca vai ficar grávida agora, já fez algo errado. E são aqueles sentimentos de culpa, de remorso, né? Você traiu a pessoa que você mais amava, se mata agora, você não tem mais o que fazer. É o inimigo de Deus nos dando opções para lidar com algo que a gente precisa saber lidar, que é exatamente com remorso. Você está vendo como que esse passado vem, parece uma coisa simples, mas vem e aparentemente pode tirar o som da gente. Aparentemente, no caso de Judas, tirou até a vida dele. Então esse é um tipo de passado que é um passado grave, é um passado ruim. Para algumas pessoas, tem algumas coisas no passado que foram graves ou simples, mas que afetam até hoje. E isso vai deixando a gente sem dormir, isso vai atormentando a gente até que a gente toma atitudes que a gente não gostaria. Dá uma olhada nessa outra história que diz aqui em Marcos, um pouquinho para frente aí. Marcos no capítulo 6, o verso 19. Diz assim, Marcos 6, verso 19. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Essa história é bem interessante. Quem que ela odiava, Herodias? João Batista. Que João Batista, um dia, Herodias estava aqui casada com Herodes, mas na verdade ela era esposa inicialmente do irmão dele. Mas pouca gente sabia dessa história, que ela estava, digamos assim, quase que num adultério, com o marido errado, algo assim. E João Batista não tinha medo de falar isso não. João Batista uma vez denunciou ela, que ela estava num casamento ilícito. Essa mulher, quando ficou sabendo que João Batista expôs a vida dela em público, ela ficou com ódio tão grande, mas tão grande de João Batista, que segundo a Bíblia, como você viu aqui, a Bíblia fala que a todo momento ela procurava tirar a vida dele, mas ela não conseguia. E o ódio que ela tinha por ele era algo assim, que cegava a vida dela e que tirava o senso dela daquilo que ela devia fazer para a própria vida dela. Tanto que aqui em Marcos capítulo 6, verso 22, olha só a história continuando, olha o que diz. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. Essa mulher estava tão cega que olha só o que está acontecendo. Ela está num casamento, ela tem uma filha para cuidar, ela está numa vida complicada, digamos assim, e ela está naquele casamento quase que de fachada para manter um bom conforto, um bom dinheiro e tudo mais. Um dia, o Herodes estava bêbado lá com o pessoal, a filha dela dançou, ele gostou, e aí ele falou uma bobeira lá que depois ele não podia voltar atrás. Por isso que a Bíblia fala para a gente não beber, para não fazer coisa que a gente vai se arrepender depois. Mas esse é um outro assunto. E aí ele virou para a menina e falou, olha, eu vou te dar um presente, você pode pedir o que você quiser. O que você pedir até metade do meu reino eu te dou. A menina foi feliz, voltou para casa e falou, mãe, é a nossa chance de se livrar desse homem. É a nossa chance de ter o nosso conforto, nosso futuro, nossa garantia. Ele falou que o que eu pedir até metade do reino ele vai me dar. Então se o reino dele vale 20 milhões, mamãe, se eu pedir 10 milhões ele vai me dar e não pode voltar atrás. E a menina toda feliz.
Mas como Herodias estava com ódio, um rancor, estava com algo muito mal em sentimento a João Batista, o primeiro pensamento dela é minha chance de se vingar. O que a gente quer? A gente quer a cabeça de João Batista. Como assim, mamãe? Cabeça de João Batista? Quero a cabeça de João Batista. Sabe, aquele mal que cega a gente, que a gente só pensa naquilo, é exatamente o que aconteceu com Herodias aqui. Tem um texto que eu gosto muito do padre Fábio de Mello, que ele diz assim: o apego ao passado pode nos privar das belezas do presente e das esperanças do futuro. Quando a gente se apega ao passado, a gente pode perder muita coisa boa que vem pelo futuro aí para a nossa vida. Assim foi com Herodias. Ela estava tão apegada ao passado, ao fato de João Batista ter denunciado ela, que ela perdeu as bênçãos que ela poderia ter na vida dela, financeira, material, conforto, ela e a filha dela, para todo um futuro. E a Bíblia vai nos dizer aqui que essa vingança vai vir. E, infelizmente, a cabeça de João Batista vai ser cortada e entregue para essa mulher, porque o rei Herodes não podia voltar atrás. Tem até uma frase engraçada, lembra do Seu Madruga, do Chaves, quando ele diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? Pois é, a vingança de Herodias matou João Batista, mas a vingança de Herodias vem contra ela também, ao ponto dela perder todo um futuro que poderia ter pela vida dela. O sentimento do passado, que fica aqui remoendo, e a gente acaba fazendo muita bobeira na vida. Outra história, tem uma história, talvez essa que mais me choca, 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, no capítulo 13, vai trazer uma história que acontece toda dentro de um único contexto familiar. 2 Samuel 13, o versinho é o 22, diz assim: porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon, por ter este forçado a Tamar, a sua irmã. Uma família, Davi pai, Absalão filho, Amnon filho, Tamar filha. Tamar linda, bela. O que acontece nesse contexto dos irmãos? Um irmão chamado Amnon vai abusar sexualmente da sua irmã Tamar. Quando aquilo acontece, o irmão Absalão fica uma fera, fica revoltado, mas ele fica esperando a atitude do pai. Pai que, por sinal, infelizmente, acaba não tomando atitude nenhuma. Absalão ficou uma fera com seu irmão, mas uma fera com seu irmão. Mas sabe o que ele foi falar com seu irmão? Nada. A Bíblia fala que ele não falou mal nem bem. Aliás, olha o tempo que se ficou, 2 Samuel 13, verso 23, assim: passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei, ou seja, os seus irmãos. Absalão ficou 2 anos com aquilo remoendo: meu irmão safado, meu irmão não presta, meu irmão não deveria ter feito isso, meu irmão tem que ir a julgamento, o meu pai tem que fazer alguma coisa, coitado da minha irmã, ele não conversou nem com a irmã dele direito. Então ele ficou 2 anos com aquilo remoendo, e remoía nele, mas ele mesmo não fez nada, não teve a coragem de fazer nada. 2 anos, em silêncio, sem exatamente falar com o seu irmão. Aí depois de 2 anos ele teve uma ideia e chegou e falou: papai, Davi, eu estou precisando levar os meus animais para uma outra cidade aqui, queria convidar o senhor e todos os irmãos para a gente poder ir junto em família. Pai Davi, inocente, praticamente pensou assim: vai que é a hora deles fazerem amizade, vai que está na hora deles poderem se reconciliar. Aliás, tem um comentarista, Wiersbe, ele diz assim: Davi soube da tragédia e se enfureceu, mas o que ele podia fazer? A lembrança dos próprios pecados, infelizmente, calou a sua boca. Davi não podia fazer nada, por isso que ele não fez. A vida dele não era uma vida exemplar para fazer algo com o seu próprio filho. Aliás, Davi errou muito em família e por isso que isso acontece com seus filhos. Aliás, quando eles vão sair para essa... Davi falou: não, vai você e seus irmãos, ou seja, acho que é a chance deles voltarem a conversar e dar tudo certo. Davi deixou, ele foi com os irmãos, mas olha o que acontece no fim da história, verso 28 e verso 29. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre de tanto beber, e eu vos disser: feri Amnon, então vocês o matam. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Por 2 anos Absalão ficou com aquilo remoendo dentro dele. E o primeiro episódio que ele vai ter perto do seu irmão, ele não vai repreender, ele não vai perguntar por que aquilo aconteceu, ele simplesmente vai, fere e tira a vida do seu próprio irmão. 2 anos em silêncio, 2 anos com aquilo remoendo, para depois de 2 anos vir e tirar a vida do seu próprio irmão. A
família que já estava dilacerada, a família que já estava complicada porque o irmão abusou de uma irmã e um pai não fez nada, agora um irmão que mata o outro irmão, as complicações só vão acontecendo, porque não falou. Aliás, não é à toa que a gente tem muito medo das pessoas silenciosas, né? Aquelas pessoas que você não sabe a reação, você não sabe se ela está furiosa, você não sabe se ela está calma, você está conversando com ela, ela está parada, você não sabe se ela está gostando, se não está gostando. Não é à toa que às vezes a gente tem mais medo dos quietinhos que dos que falam demais. Os que falam demais a gente já sabe se dá para brincar, se é melhor não brincar, é muito estressado. Agora os quietos a gente nunca sabe. Era Absalão. Absalão, quietinho o tempo todo, para depois de 2 anos, infelizmente, vir e tirar a vida do seu próprio irmão. Família totalmente dilacerada nesse momento. Sabe, esses personagens têm algo em comum. O passado incomodava eles. O passado trouxe o remorso, o passado trouxe vingança, o passado trouxe um senso de Absalão de querer fazer justiça. E o passado incomodou a vida deles. E eles não tiveram paz, e acho que nunca tiveram mais, mas acharam que a paz era fazer a vingança, era tirar a própria vida ou era tirar a vida do irmão. Você percebeu como que o passado pode acabar com o nosso futuro? Se a gente não tem um passado bem resolvido, se a gente não tem um passado que a gente pode lidar com ele, você percebeu que não dá para a gente viver bem? Por isso que tem um passado bom, por mais que aconteceu coisas ruins, que a gente tirou lição, a gente cresceu, mas tem um passado ruim que infelizmente nos persegue. Aliás, a Bíblia tem uma história muito bonita de um jovem que vai ter muitos problemas com o passado, mas que não se deixa vencer pelo passado. Lembra de José? José é maltratado pelos seus irmãos, José é jogado na cisterna, mas ele não fica pensando na cisterna, num buraco. José depois é vendido, ele vai para um país distante, para um lugar distante, onde o seu pai não sabe que ele está por lá. José, nesse local, ele vai ser em algum momento injustiçado. José vai ser preso. José vai ser quase que maltratado. José podia o tempo todo estar lembrando do passado, do passado, do passado. Nossa, por que eu estou passando por isso? Eu vou ser assim? Quer saber onde está Deus na minha vida que não me protege? Eu vou fazer o mal, eu vou me vingar? Não. José, de uma maneira especial, quando ele tem o poder, quando ele sobe ao trono, quando parece que a fase má da vida dele passou, sem lembrar do passado, ele vai ter um encontro com os irmãos dele. Sabe, ele até vai tentar fazer mal aos irmãos, mas ele é tão bom que ele não consegue. E sabe o que vai acontecer? José então vai abraçar a sua família e vai esquecer o que ficou para trás. Ele nem vai tentar conversar, irmãos, por que vocês fizeram aquilo comigo? Por que vocês me abandonaram? Por que vocês me entregaram para ser vendido? Por que vocês me jogaram no buraco? Não, José não lembra do passado. José prefere viver o presente e o futuro. Aliás, José é assim, eu prefiro estar bem com a minha família do que ficar remoendo coisa do passado, porque ele vive bem com o passado dele. Então, a Bíblia tem história de pessoas que não conseguiram viver bem com o passado, mas tem histórias de pessoas que deixaram o passado para trás e passaram a viver e olhar para frente e continuaram vivendo ao lado de Jesus e tendo bênçãos e principalmente sendo abençoados também. Então, hoje eu convido você a resolver o seu passado, para que isso não fique voltando mais, para que isso exatamente não venha a doer mais na sua vida, para que você não tenha um título que te persegue a vida toda, você é aquele que fez isso, aquela que fez isso. Não, Jesus está aqui dizendo assim para você hoje: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, exatamente eu, vos aliviarei. Quero ler um texto com vocês que eu gosto muito dele. Livro Eventos Finais, Ellen White diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido lá no passado. Por que você acha que chegou até aqui? Por que você acha que está até aqui nesse momento, finalizando mais um ano? Porque Deus cuidou de você no passado e vai continuar exatamente cuidando de você. Está com medo do que o passado fez com você ou ainda pode fazer? Vai para Jesus, ele fala. Está com o passado pesado? Está com remorso? Está querendo vingança porque te fizeram mal? Não está conseguindo viver bem porque uma dor lá de trás está voltando? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Essa é a promessa bíblica, isso é o que nós cremos que Jesus exatamente pode fazer com a minha e pode fazer exatamente com a sua vida. Então, meu amigo, no fim do programa de hoje, quero dizer que eu, você, todos nós, passamos por coisas no passado que nos agridem até hoje. Passamos por coisas no passado que nos incomodam, que dói. Talvez foram coisas que é falha nossa mesmo, a gente errou e a gente não está sabendo se perdoar. O grande Salvador de todo o universo está dizendo para mim e para você: venha até mim, eu quero esse fardo seu, porque eu quero exatamente deixar você leve. E aí, meu amigo, tem um texto em Isaías, capítulo 40, no finzinho do capítulo. Ele vai falar para mim e para você assim:
eu quero renovar as tuas forças. Eu quero que você voa no ar como águia que bate as asas e nem sente que está batendo, de tão leve que vai estar. Então vem, que eu vou renovar as tuas forças. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Venha, que Deus vai apagar o seu passado. Aliás, a mesma Bíblia diz que Deus pega todo o seu passado, quando você entrega a vida a Ele, e enterra lá no fundo do mar, para poder exatamente esquecer. Então, que Deus te abençoe, que o passado não te incomode mais. Venha comigo, vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Deus, nosso Pai, que o Senhor nos abençoe, cuide de nós e nos guie. Queremos que o nosso passado, que ainda dói, fique lá atrás e não volte mais a nos incomodar, porque nós queremos te seguir a cada dia mais. Dê-nos um futuro bom e leve. É o nosso pedido e agradecimento hoje. Em nome de Jesus. Amém. Gotas de chuva molhando meu rosto, juntam-se as lágrimas que derramei, vão-se as palavras, restou o silêncio de uma noite que insiste em ficar. Embora a tempestade chegue, eu confiarei. É que o vento logo muda e as nuvens vão embora e levam tudo aquilo que um dia já me fez chorar. Logo o sol já vem surgindo, iluminando as flores, trazendo a esperança de que toda dor um dia vai passar. Logo vai passar. Lento é o tempo pra quem vive à espera. Longe parece a estação terminar, mas eu bem sei, não há noite sem dia, e o amanhecer muito em breve virá. E mesmo que eu não entenda ainda assim, confiarei. É que o vento logo muda e as nuvens vão embora e levam tudo aquilo que um dia já me fez chorar. Logo o sol já vem surgindo, iluminando as flores, trazendo a esperança de que toda dor um dia vai passar. Logo vai passar. Vai passar. Vai passar. É que o vento logo muda e as nuvens vão embora e levam tudo aquilo que um dia já me fez chorar. Logo o sol já vem surgindo, iluminando as flores, trazendo a esperança de que toda dor um dia